Olá, boa noite. Eu resolvi estar fazendo essa live. Tá começando a dar um pontapé inicial pro canal no YouTube. Boa noite para quem tá chegando. Não vou poder ficar olhando muito as mensagens, porque eu já vou ser direto no que eu tô falando e propondo e deixando eu me sentir sensibilizado, primeiramente, em estar falando sobre o assunto, para tentar sensibilizar de uma maneira que a gente possa pensar nesse assunto que é bem difícil e delicado de ser tocado, que é a dependência química. A minha família ou pessoas próximas não sabiam desse problema que eu tive e tenho, porque a dependência química ela nos acompanha até o momento que a gente se conscientiza de estar procurando uma ajuda e querendo nos entender. Eu resolvi estar falando sobre o assunto porque no mundo LGBTQIA+, ela está sendo muito glamourizada, que é o crystal meth. As causas e os danos mentais que essa droga causa, elas são imensas, inúmeras e traumáticas. Tem 1 ano e 4 meses que eu faço a terapia com o Dr. Arthur Danila, que ele é especializado em ansiedade e depressão, e ele me despertou essa vontade que eu já tinha de estar podendo falar sobre esse assunto, porque é de mim querer estar ajudando as pessoas. E quando eu vi que tinha amigos envolvidos, então é necessário que a gente tenha um acompanhamento, é necessário que a gente fale sobre isso, fale sobre o assunto. Isso é um tabu e eu tive muito problema com isso, porque às vezes quando eu queria abordar sobre o assunto, as pessoas falavam, mas você mora em Londres, você tem uma vida perfeita, você está maravilhoso, para que você quer? Qual o problema que você tem? Isso estava me incomodando, porque esse mundo superficial aqui da internet, não é assim que as coisas funcionam. Eles são um frame, é um pedaço, são segundos da nossa vida. E quando eu estou ali naquele momento, é um momento de felicidade, mas não é aquilo ali que é a minha vida. E a gente precisa de olhar para nossa comunidade. E eu não quero que ninguém passe aquilo que eu passei. Um tema, como eu já falei, delicado, e ele precisa de empatia. Então eu já vou começar a chamar e convidar aqui o doutor Arthur. Boa noite. Boa noite. E aí, Denê? Eu tô um pouco nervosinho, mas tudo bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por você me chamar para participar desse momento que é muito importante para você, e eu tenho acompanhado toda essa construção, né, que é uma construção de muita potência e de muita coragem para conseguir se expressar sobre um assunto bastante delicado e, ao mesmo tempo, uma utilidade pública enorme, né? Então, doutor Arthur, eu já queria estar falando com vocês sobre essa parte, que o quanto foi importante para mim a terapia. Quando eu tentava falar alguma coisa, as pessoas com preconceito, com a falta de informação, isso ia me deixando mais escondida ainda, e se você não coloca para fora, você não se cura. Então é isso que eu estou tentando fazer. Você acha que um dos maiores problemas da recuperação das pessoas que têm dependência química é a falta de informação? A informação está aí. A questão é que as pessoas não se sensibilizam da importância de olhar para essa informação com o devido cuidado que merece. No caso do crystal meth, especificamente, que aqui no Brasil a gente conhece como meth, como cristal, como tina, que é uma metanfetamina, ela é uma droga de abuso, está sendo cada vez mais usada aqui no Brasil, já é muito mais usada fora, tem sido, infelizmente, cada vez mais usada no contexto de festas, porque ela dá um aumento de energia, mas ela pode gerar, além da dependência, obviamente, a psicose, né, que elas são alucinações, alterações da percepção da realidade, do entorno, então comportamentos persecutórios. Ela pode dar, por um lado, uma alta de libido, que às vezes até é o que faz as pessoas quererem usar, mas deixa a pessoa muito desinibida, e ela pode, nessa desinibição, fazer coisas muito preocupantes, muito impulsivas. Elas podem muitas vezes se arrepender depois, ou até nem ter a oportunidade de se arrepender, porque é algo que é irreversível. Em primeiro lugar, assim, te parabenizar de novo pela coragem de vocês por esse assunto, e também dizer que a informação ela está presente. Acho que em alguns casos, por exemplo, do crystal meth, precisa de mais informações sobre o tema. Acho que essa aqui, por isso que é uma super utilidade pública. Eu acho que as pessoas precisam se sensibilizar que o consumo de drogas, de uma forma geral, no mundo, e no Brasil não é diferente, tem aumentado de uma maneira muito preocupante.
Eu vou até fazer aquela pergunta que foi a primeira pergunta que eu fiz para você na terapia. Existe um preconceito enorme com as pessoas que sofrem de dependência química. As pessoas que estavam em volta de mim, elas me julgavam muito, me colocavam muito para baixo. Você não vai conseguir se reabilitar novamente, o seu cérebro ele já está destruído, você não vai conseguir nada na sua vida. A pessoa que tão vulnerável, escutando isso, eu chegava a desacreditar em mim. E foi a primeira pergunta que eu fiz para você. Foi muito emocionante, que eu lembro que eu falei: doutor, como vai ser o meu cérebro? Ele vai se regenerar? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e tal. Lógico, com o maior prazer. E é verdade, viu, Denner? Essa é a grande beleza que o tratamento proporciona, né? E que as nossas escolhas proporcionam. Quando a gente escolhe o caminho da saúde, a gente ajuda o nosso corpo a fazer um trabalho que ele naturalmente faria, mas que se você joga contra, ele tem muito mais dificuldade. E pode ser que em determinado momento, se a dificuldade for tão grande, ele não consegue fazer o trabalho dele direito, né? A verdade é que o cérebro tem essa capacidade de se regenerar e de criar novas conexões. É o que a gente chama de neuroplasticidade. A plasticidade do cérebro, essa capacidade que o cérebro tem de se recuperar de determinadas injúrias e de conseguir criar novas conexões para fazer novos caminhos, novas rotas diante de algumas que talvez estivessem aí prejudicadas. Não é à toa que você vê, por exemplo, pacientes que tiveram um AVC, que é o acidente vascular cerebral, e que depois de reabilitação neuropsicológica volta a funcionar. Em alguns casos, obviamente, né, Adeline, a gente tem que entender que em alguns casos o prejuízo é tão grande que o cérebro não consegue. Mas na maior parte dos casos, sobretudo se a pessoa se permitir ter ajuda logo cedo, o mais rápido possível, aumenta muito a chance dele se recuperar de maneira saudável. Para a dependência química, a única forma de tratamento é a terapia ou existem outras formas também? Ótima pergunta também. O tratamento da dependência química depende de qual dependência que a pessoa tem, né? Então, acho que é importante sempre passar por uma avaliação de um especialista para saber qual é a dependência, qual a extensão dessa dependência, e aí vão ser as estratégias específicas para cada caso. A terapia sempre vai ser muito bem-vinda e necessária. Em alguns casos, o apoio medicamentoso pode ajudar a facilitar esse processo, né? Então, eventualmente, alguma medicação que possa, numa intensidade menor, simular, né, ou pelo menos trazer um pouco do efeito que a pessoa procura na droga, mas de uma maneira mais controlada e sustentável, que talvez é o que fez, inclusive, a pessoa procurar aquela droga. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita falta de energia, ela procura o crystal meth, não só com o objetivo do chemsex, do sexo de drogas, mas também com a ideia de ter mais energia. Ela está procurando uma anfetamina. Você tem condições de trabalhar com medicações que ajudam o cérebro a desenvolver uma capacidade do cérebro poder estar mais ativo, mais enérgico, né? E de uma maneira muito mais saudável. Não é sempre que a gente vai precisar, mas quando precisa, pode ser utilizado, mas o ideal é que sempre seja associado à terapia, porque a terapia é onde a pessoa vai entender melhor como é que é a presença daquela droga na vida dela. Por que aquilo calhou como algo que se tornou um comportamento repetitivo e de dependência? Por que a droga ocupou tanto espaço na vida da pessoa? Né? De maneira que ela restringiu os outros repertórios da vida dela para ficar procurando basicamente repetir a droga. O que eu estava pensando aqui também, o quanto foi gratificante compreender sobre a terapia positiva, que é o que você é especializado. E foi fácil para mim identificar o que eu gostava, porque eu sempre, desde criança, gostei de praticar vôlei, sempre gostei de esporte. Quando eu estava na dependência química forte, eu fui perdendo também. Eu fui perdendo vontade de fazer essas coisas. Não gostava de ser mais sociável com ninguém, não gostava de conversar. Quando eu estava mal, eu sabia que aquilo ali não era o Denner. A minha normalidade não estava ali. E para as pessoas que não gostam de esporte, que não gostam de um pet, porque tem uma cachorra que me ajuda muito. No caso, ela chama até Amy, né? Que é de Amy Winehouse. E as pessoas que são ranzinzas demais, as que não gostam de praticar. E
ela não quer ter nenhuma ação positiva. Qual é essa técnica para estar podendo fazer com que essa pessoa aja de uma forma positiva? Além do que normalmente a gente conhece pelo padrão de dependência, um consumo cada vez mais alto daquela substância, você usa um pouco, aí você começa a ficar acostumado com aquela dose, e aí você precisa de doses maiores para ter o mesmo efeito. Isso é o que a gente chama de tolerância, e que faz com que você fique não só dependente do comportamento de uso da droga, mas com cada vez de doses maiores. E o segundo comportamento que é mais conhecido é a abstinência na falta da droga. Então, você, quando retira a droga, você sente aquela fissura enorme pelo consumo da droga, e aí você faz de todo jeito maneiras para conseguir essa droga de novo, né? A minha visão da presença da droga na vida de uma pessoa é que ela justamente ela vai reduzindo repertórios, ela vai te conduzindo a cada vez olhar mais para ela, cada vez entrar em maior contato com ela, cada vez procurar mais os ambientes onde ela se encontra. Com isso, a tua vida vai se restringindo, vai ficando cada vez mais encurralada, cada vez menor, cada vez mais reduzida. A terapia positiva, a psicoterapia positiva, ela foca muito na capacidade de olhar para a nossa essência e entender quais são os nossos valores fundamentais, quais são nossos gostos intrínsecos, que às vezes nem a gente mesmo sabe, né? Então, como você falou, você já sabia que você gostava de esporte, você já sabia que você gostava dessa interação com o animal de estimação. Então, para você, felizmente, foi mais fácil encontrar isso. Mas para a pessoa que tem dificuldade, é o trabalho justamente da terapia encontrar quais são os valores dessa pessoa, como ela gosta de se relacionar com o mundo, seja por meio da música, seja por meio da linguagem, seja por meio das artes, seja por meio da profissão dela, da relação de amigos, da família. Tem várias maneiras que a gente tem de se relacionar no mundo e de se relacionar conosco mesmos. Tem os nossos hobbies, que às vezes não tem uma questão intrínseca, uma coisa que vai ser financeiramente rentável, mas dá muito prazer pra gente e quando a gente pratica isso. Então, resgatar, se a pessoa já sabe o que teve, né, que foi no teu caso, de coisas boas antes, ou procurar estimular a pessoa a ampliar o seu olhar e incorporar novas práticas, isso é a base da psicologia positiva, que busca justamente esse florescimento humano, essa expansão da qualidade da vida humana para novos horizontes, novos contextos, de maneira que a pessoa ela ganhe a noção, amplitude do que é a vida e do que ela de fato gosta. Mas para quem está na live, eu fui vítima de uma pessoa que ela me deixou inconsciente e aplicou em mim uma dose enorme do crystal meth. Isso eu vou explicar no meu canal e tal. Eu estava fazendo uma comparação que a composição do crack e do crystal meth, elas têm uns danos muito parecidos. O crack, ela tem um poder de destruição mais rápido. Para as pessoas entenderem as causas, eu queria que o doutor explicasse assim pra gente que tipo de comparação a gente pode fazer com o crack, qual dimensão e estrago que essa droga pode fazer. Apesar de serem substâncias com bases diferentes, de fato, as duas têm efeitos colaterais muito parecidos. O crack ele é uma derivação da cocaína, né? E efeitos euforizantes tanto quanto o do crystal meth. O desenvolvimento de paranoia, né? No caso, que seria essa capacidade de a pessoa ficar persecutória, ela fica achando que ela está sendo perseguida, as coisas estão sendo feitas contra a vontade dela, que ela está sendo armada numa situação, né? Então, infelizmente, independentemente de qual droga que seja, o estrago é grande. Mas a verdade é que ambas com padrão de gerar dependência. Isso quer dizer, ou seja, a tolerância e a abstinência, né? Por meio de fissuras muito intensas. Então é muito importante, o ideal é que a pessoa nunca entre em contato, porque realmente é difícil depois, né, esse desenvolvimento do tratamento, a cessação disso. O crystal meth, falando especificamente, é uma droga que intimida a pessoa a estar podendo se abrir. As pessoas não gostam de se mostrar vulnerável. Existe um momento certo para as pessoas que estão sofrendo com a dependência química procurar um terapeuta? Quais são os passos iniciais para a pessoa alavancar do primeiro step? Eu digo que mesmo antes da pessoa ter o contato com a droga, se ela pudesse investir na sua saúde mental, fazendo terapia, seria maravilhoso. Não tem nada melhor do que você se conhecer muito bem, para até saber até que ponto você vai
se permitir entrar numa situação de risco, numa substância que te tira do seu autoconhecimento, da sua percepção de realidade como ela é mesmo. Mas na pior das hipóteses, se você não faz terapia ainda e está fazendo uso de alguma droga, sempre a gente vai pensar que vale a pena procurar ajuda quando a gente nota que isso está sendo um transtorno na vida da pessoa, quando está tendo um impacto realmente, né? E é assim, não precisa ser uma coisa tão grave assim. Se você está consumindo uma tacinha de vinho que seja, e ela fala que ela só consegue relaxar no final do dia se ela tomar uma tacinha de vinho, opa, e parece inofensivo, né, pensar isso. Mas pensa comigo aqui, se você só consegue finalizar seu dia se tomar uma tacinha de vinho, você está dependente de álcool. Você está usando o vinho como um ansiolítico, como uma medicação para te acalmar para você conseguir dormir. Será que não vale a pena você tentar outras formas saudáveis para relaxar o seu dia? Ler um livro, escutar uma música mais relaxante, pôr uma luz mais baixa, ou até fazer atividade física aeróbica. Cada um tem que ser visto de acordo com o seu estilo de vida, com as suas premissas. Mas a verdade é, todo mundo tem a capacidade, ou deveria ter, e isso é muito importante, de observar a si mesmo e ver se realmente está tendo algum impacto diante de algum uso de substância que altera a nossa consciência. Se estiver tendo algum impacto, vale a pena procurar ajuda. Por menor que seja ele, nem seja para você escutar de um profissional, olha, o que você tem é algo leve, mas vamos observar, não tem nada para se fazer nesse momento de medicação, mas podemos iniciar uma terapia, ou você pode fazer terapia com um psicólogo, ou algum outro profissional. É uma oportunidade que a gente tem de se conectar, mas como é que a gente está conduzindo a nossa vida? Os outros estão indo viajar, estão indo celebrar, não importa, mas como é que você está vivendo a sua vida? Se você não consegue relaxar depois de fumar um cigarro de noite, depois de tomar um drink, se você não consegue ir na balada e não usar uma droga, se você não consegue fazer sexo sem usar algum tipo de substância, você já deturpou a própria realidade da prática sexual. Né? Não precisa de uma droga para você sentir prazer. Tem que olhar para essa questão. Então, tudo que for impactante a ponto de a pessoa transformar a forma como ela conduz o cotidiano dela, merece cuidado. Escutei muito isso de eu consigo ter controle. Ai, Dana, você tem esse problema aí com essa dependência, mas eu faço isso socialmente, não exagero igual você. Tem um prazo de validade para esse controle da droga. E a gente nunca sabe quando na nossa vida a gente vai ter altos e baixos. Você vai ter esse poder de controle sobre aquela química. Você está cometendo o mesmo ato que ela. A trajetória pode ser diferente, mas o caminho e os traumas e a química é a mesma. É exatamente isso, Daniel. Você falou tudo. Olha, geralmente a trajetória do consumo de qualquer substância na vida é você fazer um uso experimental, né? Todo mundo começou a beber quando fez 18 anos. Você consumiu algo pela primeira vez. Aí você pode ter um uso social. Todo mundo vem aqui no consultório e aí você pergunta, e aí, como é que é esse consumo de álcool, de drogas, qualquer outra coisa que seja? A pessoa, não, é só social, é só quando eu saio. Aí você vai investigar melhor, não tem nada de social nisso. Às vezes a pessoa está usando sozinha também, está fazendo um uso de uma maneira nociva, né? Então, como é que é a jornada de uma pessoa que usa drogas, né? De uma maneira de dependência? Ela faz um uso experimental, aí ela quer repetir no contexto social, aí geralmente ela passa a fazer um uso não só social, também sozinho, aí ela começa a exagerar nas doses, que é o que a gente chama de uso nocivo, né? É um uso que ainda não gera dependência, mas é um uso nocivo, um uso prejudicial. A pessoa tem algum prejuízo depois que ela consome, ou ela falta no trabalho, ela fica com aquela ressaca muito forte, ou ela faz alguma besteira quando ela está usando, ou ela perde a memória quando ela está usando. E aí depois vem a dependência, que é quando ela começa a ficar todos os dias consumindo, sente muito mal quando não está consumindo, tem a fissura e acaba ficando com a vida em função dessa droga. Então, não deixa essa situação chegar nesse ponto, né? Procura ajuda antes. Sempre é importante, não tenha quem não esteja vulnerável a desenvolver um padrão de dependência, mesmo se usa só socialmente, como você mesmo falou. Eu vou começar a agradecer por você ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz mesmo por estar podendo expor essa luta que eu tenho todos os dias, mas eu estou numa fase muito legal e estou feliz. Eu estou primeiramente pensando em mim, me ajudar, primeiramente estar podendo falar. Quando a gente fala, a gente se escuta e a gente se cura. Então, e ter você como um mentor, um doutor, e
estar podendo fazer parte disso. Eu vou te agradecer muito, muito obrigado por ter aceitado. Ah, imagina, Denis, eu que te agradeço. Em primeiro lugar, você é um paciente muito querido. Aliás, é a primeira vez que eu faço uma live com paciente. Olha, ó, que honra. E não tinha como recusar, imagina, ainda mais diante da sua coragem de trazer esse tema tão importante pra gente, né? Então eu espero que as pessoas se inspirem na sua coragem e procurem ajuda, repensem seus padrões de comportamento. Sempre é possível mudar. O cérebro consegue se adaptar, consegue melhorar. Quando a gente faz escolhas saudáveis, não tem como ser diferente. E quando a gente faz escolhas não saudáveis, infelizmente a gente acaba comprometendo a nossa saúde. Então façam como o Denner está fazendo aí, se permitam repensar as coisas. O que ele falou é verdade, quando a gente fala, a gente se escuta, a gente se cura, a gente se transforma, né? Então terapia é um caminho possível, não é o único, mas é um caminho importante que existe, né, como um recurso. E saiba pedir ajuda e ajuda seus amigos, amigas, familiares a procurarem ajuda também, porque às vezes você já identificou que aquilo é um problema na pessoa e talvez a pessoa não se deu conta. Então, chama ela para conversar. Você não precisa tratar a pessoa, porque você não é especialista, mas você pode levar essa pessoa até um especialista que pode fazer aí, de fato, a diferença na vida dela. E, de novo, muita gratidão de estar aqui. É realmente um honroso convite poder ajudar a esclarecer esse ponto e fazer parte dessa sua jornada. Quem quiser saber mais sobre a terapia positiva, é só seguir o Dr. Arthur Danila. Estarei por lá, discutindo qualquer assunto por aí, no Instagram. Fica com K. Muito obrigado, viu? Imagina. Um abraço, uma boa noite. Abraço, boa noite para todo mundo que ficou aqui.